O senhor acredita que o Supremo Tribunal Federal hoje está contaminado pela política? Nós não tivemos os aspectos da legislação todos observados durante esse julgamento? E qual é o risco que isso traz para a credibilidade, a segurança jurídica e futuras decisões da Suprema Corte Brasileira? Eu acredito que o enfoque do julgamento, ele não levou em conta o contexto. Eu, sinceramente, acredito que esse julgamento, ele deveria ter sido mais abrangente. E ele deveria levar em conta as anulações judiciais que tiveram, que implicaram no pleito eleitoral e na vitória eleitoral de 2022. Naquela oportunidade, o Supremo Tribunal Federal, ele anulou as decisões de condenados por corrupção. E houve uma quebra de credibilidade do Supremo, um desgaste muito grande por parte da população. Aí, na medida em que o pleito eleitoral ele foi vencido, a sociedade como um todo se imbuiu de um sentimento de legítima defesa nacional. E isso eclodiu no 8 de janeiro e também naquele contexto da presidência da República. E essa legítima defesa nacional, ela não foi invocada, nem no 8 de janeiro, nem naquele contexto. O mérito depende do julgamento e do próprio sistema, que é um sistema de colegiado. Mas o que nós vimos é o próprio Supremo Tribunal Federal anulando condenações de crimes gravíssimos de corrupção e depois ele atuando de uma forma rígida, totalmente diferente daquele contexto anterior. Eu acho que essa falta de correlação de uma única linha é que eclodiu em todo esse questionamento e esse contexto nacional que existe hoje. Doutor Ricardo Sayegh, um prazer imenso, uma honra mesmo tê-lo aqui conosco. Muito obrigado pelo seu tempo. Nós lemos o artigo que o senhor publicou recentemente no jornal Folha de São Paulo sobre exatamente esse episódio, sobre o julgamento, as circunstâncias do 8 de janeiro e também o julgamento, sobretudo, do ex-presidente Jair Bolsonaro. E nesse artigo na Folha, o senhor, inclusive, elogia o voto do ministro Luiz Fux, o único voto de absolvição do ex-presidente. Mas eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais, ou discorresse, sobre uma ideia que o senhor expõe nesse artigo, que diz que a acusação contra Bolsonaro se sustenta em elucubrações, minutas, cartas e planos nunca iniciados. O senhor lembra isso para dizer que a lei pune apenas condutas reais e não atos imaginários, e o que a gente viu foi exatamente isso, né? Como inclusive destacou o ministro Luiz Fux no seu voto. O ministro Luiz Fux é um magistrado de primeira grandeza e ele foi firme, corajoso, não é? Contra-majoritário, e realmente foi isso que aconteceu. Não houve um ato de execução, o presidente não iniciou uma ação ordenada e focada no sentido de promover um golpe de Estado. É por isso que eu falo que é todo um contexto. E, como eu disse no próprio artigo, eu iria além. Eu acho que deveria ter sido decretado o habeas corpus pelo ministro Fux, o habeas corpus de ofício para o pessoal do 8 de janeiro. O que eu quero ressaltar é que é todo um contexto. A população, ou a própria presidência da República, as pessoas envolvidas, sem entrar no mérito da questão se está certo ou se está errado, se sentiram traídos e isso provocou um desgaste e uma quebra de credibilidade muito grande no judiciário, no pleito de 2022. E aí todos atuaram em legítima defesa. E nessa legítima defesa começaram a vir determinados pensamentos, no sentido de, inclusive, promover atentados contra autoridades da República e esse tipo de coisa. Mas nada chegou, ao meu ponto de vista, a ser efetivado. E, em decorrência disso, não tem o menor sentido tanto essa condenação do ex-presidente Bolsonaro quanto a condenação do pessoal do 8 de janeiro. O ministro Alexandre de Moraes, por várias vezes, ele repetiu que, olha, a questão do golpe já está estabelecida com mais de 600 condenações. E, via de consequência, até por uma questão de coerência, seria até natural a condenação do ex-presidente nessa atuada. Mas o que me parece é que não aconteceu golpe nem tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito no 8 de janeiro, como também não se efetivou por parte do ex-presidente Bolsonaro e a equipe dele, ainda que tenha havido esse tipo de devaneio, delírio, porque isso não é punível em hipótese alguma.